Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho que foi proclamado agora, ele é imediatamente, logo após Jesus lavar os pés dos discípulos na última ceia e pedir para que eles pudessem fazer o mesmo. E nos traz inúmeros ensinamentos. Primeiramente, porque nessa atitude, Jesus antecipa o que ele vai fazer na cruz. Aquele gesto que ele fez ali de lavar os pés dos discípulos, ele está antecipando tudo aquilo que ele viveria na cruz. O servo sofredor, que se humilha e dá a vida por todos, com seu sangue lava e purifica de todo pecado. Aquele gesto que Jesus ia fazendo, primeiro ali com todos os apóstolos, ele estava antecipando o que ele faria na cruz, nos lavando e nos purificando. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eu confio nesse fato que foi verídico. O Senhor nos lavou e nos purificou. Ele mesmo sendo Deus, se esvazia de si mesmo, se esvazia da condição de sendo Deus. Claro, ele continua sendo Deus, mas ele se esvazia de toda a divindade, de estar no céu, se faz homem como nós, menos no pecado. Mas é uma humilhação, um Deus que é todo poderoso, que criou tudo, que criou a nós, ele se faz um de nós. É uma humilhação, é um rebaixamento. Um Deus se rebaixar à nossa natureza. Se humilhou como um servo. Se humilhou como um servo e deu a vida, inclusive por aqueles que o colocaram na cruz, por aqueles que o pregaram na cruz. Jesus lava os pés dos 12, inclusive de Judas Iscariotes. Daquele que ele sabia que era o traidor, que já estava o traindo. E Jesus sabia que após ali, a ceia ele iria concretizar. Já tinha ido aos sumos sacerdotes o entregando. Ele sabia de tudo isso. Mas mesmo assim, Jesus naquele gesto de lavar os pés dos 12, inclusive daquele que o traiu, ele estava antecipando o que ele faria na cruz. Ele lavou e purificou a todos, não somente aos 12, não aos
vários discípulos, mas ele estava lavando não somente os pés, mas a alma inteira de todos, inclusive dos saduceus, dos fariseus, dos doutores da lei, dos romanos, dos soldados que o colocaram uma coroa de espinhos, dos soldados que o flagelaram, de Herodes, de Pilatos, de todos que ali estavam falando contra ele. Jesus lava não somente os pés, mas na cruz ele lava a alma inteira de toda a humanidade. Ele nos redime. Como no evangelho de ontem, ele diz: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ele veio como luz para afugentar as trevas da humanidade, para que todo aquele que crê não permaneça mais nas trevas, mas venha para a luz. E ele disse: se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei, o julgará no último dia. Jesus não veio para julgar. Em um primeiro momento, Jesus, na sua encarnação, quando ele esvazia-se de si mesmo, se faz um de nós, menos no pecado, ele veio para um só objetivo, que é salvar. Ele veio para salvar, veio para os doentes, veio para os pecadores. Ele não veio para julgar. Ele mesmo fala aqui, em um primeiro momento, na sua vida pública, e em toda a sua existência ali como homem, sendo Deus e sendo homem, ele veio não para julgar, mas ele veio para salvar. Mas mesmo ele salvando a todos, nos redimindo, nos lavando com o seu sangue e a água, alguns preferiram as trevas. Mesmo a luz vindo ao mundo, alguns preferiram as trevas. E estes que preferiram as trevas serão julgados pelas suas próprias escolhas, pelas suas atitudes. A luz veio ao mundo, mas alguns preferiram as trevas. O Cristo veio ao mundo para salvar, mas alguns não creram nele. Esses vão ser julgados pela incredulidade, pela escolha de permanecer nas trevas e não na luz. Porém, em um segundo momento, como eu disse, Jesus, em um primeiro momento na sua encarnação, ele não veio para julgar, mas para salvar. O objetivo de Jesus era salvar, e ele nos salvou, como eu falei no início, na cruz, derramando até a última gota de sangue, por amor. Mas em um segundo momento, Jesus vem para julgar. Na sua segunda e definitiva vinda, ele vem para julgar, ele vem como rei, ele vem como Deus, na glória, para julgar aqueles que, julgar a todos, mas para aqueles que creram nele, esses terão a salvação. Aqueles que, porém, com suas atitudes, escolheram as trevas, mesmo a luz estando ali, preferiram fugir da luz e permanecer nas trevas, esses serão julgados pelas suas escolhas erradas e terão um destino trágico. Um Deus que nos amou tanto, um Deus que se humilhou, que deu a vida, que se fez servo por nós, e muitos não foram gratos a esse imenso amor de Deus, e muitos continuam não sendo gratos. Muitos, nós continuamos ainda com nossas atitudes de trevas, com nossas atitudes talvez fugindo da luz porque nós queremos permanecer nas trevas. Nós estamos sendo ingratos ao amor infinito de um Deus que se humilhou, que se fez servo, que nos salvou e não veio primeiramente para julgar, mas para salvar. Até o instante da nossa morte, nós temos a possibilidade de provar desse Deus, desse Senhor,
que não vem para julgar, mas para salvar. Até o último instante, até o último suspiro da nossa vida, nós temos a possibilidade de provar desse Deus que se humilhou, que se fez servo e vem para salvar. E no dia de hoje Ele vem novamente e diz: eu quero te salvar. Eu quero te salvar. Ele quer nos salvar. Agora, a partir do momento que nós partimos desse mundo, nós nos depararemos com o Senhor Todo-Poderoso, o Deus que vai nos julgar. Porque Deus, Ele não tem uma dupla face. Deus é misericórdia, mas ao mesmo tempo Ele é justo. A misericórdia de Deus, ela é justa. Não pode separar Deus. Deus não é um Deus que é misericórdia em um momento e no outro Ele é justiça. A misericórdia de Deus é justa e a justiça de Deus é misericordiosa. É um Deus só. Só que, como eu disse, em um primeiro momento, até o último respirar, Ele vai nos salvar. Ele vai com sua luz tentar iluminar as nossas trevas. Mas nós temos uma escolha. Ele vem com a luz e eu tenho a escolha de dizer: eu quero a tua luz, Senhor. Não quero as trevas. Depois, bem desse evangelho, Jesus vai falar para os apóstolos. Porque Jesus disse: eu vou para o Pai e vós não podeis me seguir agora. E daí eles falam: como não podemos te seguir, Senhor? E o que faremos? Não sabemos o que fazer. E Jesus disse: sim, vocês sabem. Eu já vos falei que eu sou o caminho, que eu sou a verdade e que eu sou a vida. Em um segundo momento, Jesus nos ensina a fazer o mesmo com o próximo. O evangelho que Jesus lava os pés dos discípulos, e como eu disse, nos traz vários ensinamentos. Em um segundo ensinamento, ele nos ensina a fazer o mesmo com o próximo. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Logo, se eu, vosso Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que como eu vos fiz, assim façais também vós. Logo em seguida desse evangelho, Jesus vai falar mais adiante: como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Eu vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus repete de uma forma diferente: eu vos amei, como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. O lavar os pés que Jesus fez, aquele gesto, como eu disse, era a antecipação do seu derramamento de amor. E toda vez que nós imitamos Jesus, amando o próximo, o seu amor se derrama sobre nós. Quando eu amo o próximo, o amor de Deus é derramado sobre nós. Ele nos lava e nos purifica. Porque se eu digo que amo a Deus e não amo o próximo, a palavra diz que eu sou mentiroso. Quando eu digo que amo a Deus, eu preciso antes já estar no processo de amar o próximo. E quando eu tenho atitude de amor ao próximo, é porque eu já estou começando a deixar a luz do Senhor me iluminar. Assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Eu me fiz servo e dei a vida por vós. Jesus começa a colocar em prática primeiro com os apóstolos o que é amar verdadeiramente. Primeiro ele dá o exemplo, que o amar passa pelo servir e não apenas por ser servido. Aquele que ama verdadeiramente serve o outro. Escuta isso e grava. Aquele que ama verdadeiramente serve o outro. Se nós amamos e falamos que amamos verdadeiramente o Senhor, precisamos servi-lo, ser servo dele, entregar a nossa vida inteiramente a Ele. Se eu digo que amo ao próximo, eu preciso servi-lo, como Cristo serviu, lavando os pés uns dos outros. Quando um homem e uma mulher que abraçaram um matrimônio entendem esse amor que passa pelo serviço, o serviço por amor. Quando o homem e a mulher que abraçaram o matrimônio entendem isso, o amor cresce. Quantos às vezes falam que o amor está acabando, que não tem mais amor?
estão andando errado, estão entendendo errado o amor. O amor passa pelo servir um ao outro. Quando as pessoas que se amam entendem que servir, no sentido de estar entregue totalmente ao outro, melhora o relacionamento. Quando nenhum é senhor do outro, talvez o homem quer ser o senhor da mulher, ou talvez a mulher quer ser o senhor do homem. Me sirva. Não, um ao outro serve, porque os dois se amam. Se os dois se amam verdadeiramente, um vai servir ao outro com amor. Esse serviço não é como escravo, não. E Jesus, quando fala de serviço, Ele não fala que nós devemos ser escravos, mas é servir ao outro, entregando com paixão, com amor, como Jesus serviu os apóstolos, como Jesus salvou a todos por amor. E isso vale para qualquer vocação. Eu falei do matrimônio, mas a vida consagrada, a vida religiosa, o sacerdócio, o serviço por amor, entregar a vida inteiramente ao amado. Como eu disse, Jesus não quer falar de servir aqui como nós às vezes pensamos, no serviço como escravo. Na palavra de Deus, às vezes nós vemos isso. Naquela passagem, Nossa Senhora, quando diz ao anjo: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Mas aquele ser escravo, ser serva, não era como o sentido de escravidão, não. Era alguém que por livre escolha, diz: eu quero ser inteiramente teu, Senhor. Nossa Senhora, eis aqui a escrava, eis aqui a serva, eu quero ser inteiramente de ti, ó Senhor. Faça-se em mim o que tu queres, porque eu te amo. Isso é o serviço. Isso é quando o homem e a mulher no matrimônio fazem: eu te sirvo para você ser feliz, você me serve para me fazer feliz. E os dois fazendo serviço um ao outro, o amor cresce. E assim, pai com filho, filho para com pai. No evangelho de hoje, Jesus diz, logo após lavar os pés dos apóstolos: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Jesus mostra para os apóstolos o segredo da felicidade. E isso lembra João Batista, né? Que ele cresça e eu diminua. Jesus fala: eu sou o Senhor. Se vocês dizem que eu sou mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu sou. E nós temos que entender isso como servos do Senhor. Cada vez mais Ele cresça e eu diminua. Hoje em dia nós vemos o crescimento e visibilidade nas mídias sociais, até os evangelizadores, pregadores, que se dizem às vezes servos, mas às vezes querem ser mais vistos do que o próprio Senhor. Jesus disse: vós dizeis que eu sou mestre e Senhor, e dizeis bem, eu sou. Vós sois servos, né? Servos no sentido entregando a alma inteiramente, mas Ele é o Senhor. E nós que estamos no caminho do Senhor, nos caminhos dEle, precisamos entender que nós precisamos diminuir para que Ele cresça, para que Ele apareça. Às vezes querem fama, brilhar, tudo isso às vezes com a desculpa da evangelização, e às vezes diz que eu cresça e Ele diminua. Não, Ele precisa crescer. A glória dos seguidores e dos servos do Senhor é uma só. A nossa glória é a cruz de Cristo. A glória daqueles que são servos é a cruz de Cristo. Ele está colocando os apóstolos no lugar deles. Ele é mestre, Senhor, os apóstolos, servos. Por isso antes ele diz: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Mas mais do que colocar os apóstolos no lugar deles, Jesus quer alertá-los para algo que virá depois. Ele diz: eu sou mestre, sim, vocês falam. Eu sou o Senhor, eu sou maior que vocês. Vocês já entenderam isso. Porém, se preparem, porque eu que sou maior que vocês, que sou mestre, que sou o Senhor, me odiaram, me maltrataram, me caluniaram, colocaram uma coroa de espinhos sobre mim.
me perseguiram, me levaram à cruz, eu que vocês mesmos dizem que sou mestre e Senhor, quanto mais vocês que são os meus servos. Vós sereis caluniados, sereis perseguidos. Lá em João 15, logo depois desse evangelho, Jesus fala: se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como porém não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram também, vos hão de perseguir. Se guardaram a minha palavra, hão de guardar também a vossa. Jesus, quando fala ali que é o Senhor, que eles são servos, não é Jesus dizendo, vós sois menores mesmo, não. Jesus queria alertar para eles, era o último momento, era o último encontro do Senhor com eles. E ele diz, olha, se eu sou o vosso Senhor, o Mestre, e fui perseguido, odiado, e vou ser crucificado, quanto mais vós sereis também. Meus irmãos e minhas irmãs, se Ele é o nosso Senhor, o nosso Mestre, nós somos seus servos, nós seremos perseguidos. E como eu disse, a glória dos seguidores de Jesus é a cruz. A glória dos seguidores de Jesus é sofrer como Ele sofreu. Não da mesma forma crucificado, porque nem existe mais essa morte de cruz. Mas nós precisamos morrer nele, imitando a Ele. Um terceiro ensinamento desse evangelho, Jesus diz: eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. No último instante ali, o último momento, a última ceia, Jesus está falando ali e joga uma indireta para Judas. Aquele que come o pão comigo, vai me trair. E ele diz nas palavras aqui, levantou contra mim o calcanhar. Era uma palavra falando, vai me trair, está contra mim. Jesus lamenta a escolha errada de Judas. Jesus, que é luz, veio para iluminar as trevas, mas Judas, aquele que ele escolheu, que ele amou tanto, que ele o consagrou, que ele chamou para estar mais próximo, tomou a escolha errada. Aquele que come comigo, aquele que eu muito amei, aquele que eu escolhi, que eu tirei do meio do povo e trouxe para perto, aquele que eu consagrei, aquele que eu dei uma segunda chance, várias chances Jesus deu a Judas, e ele estava ali na última ceia, lavando os pés daquele que iria trair, e Jesus naquele momento, lavando os pés, queria dizer, Judas, escolhe outra coisa, não escolhe isso. Depois na ceia ele diz, dá o pão a ele, dizendo, Judas, não me traia, mas ele escolheu a traição. Tudo que Judas recebeu de Jesus, nós recebemos também, muito amor. Jesus nos escolhe, Jesus nos escolheu e nos oferece um amor infinito. Nós fomos escolhidos pelo Senhor, assim como Judas o foi. A escolha de Judas nós sabemos qual foi. O destino de Judas nós sabemos qual foi. Qual será a minha escolha hoje? Qual será a tua escolha hoje? Qual será o nosso fim? Nós já fomos redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas o final, quem vai decidir somos nós. Jesus veio para salvar, condenar, somos nós que por nossas más escolhas nos condenamos. E aí, no final, Jesus vai julgar pelas nossas escolhas. Mas enquanto você tem vida, escolha o Cristo. Saia das trevas. Deixa a luz do Cristo te iluminar. Não faça como Judas que persistiu nas trevas. E aí no Salmo responsorial, nós temos algumas estrofes, Deus falando para Davi, um escolhido dele, que era frágil, que era pecador. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Estamos falando de servo. Davi foi servo, entregando a sua vida inteira a ele. O ungi para ser rei, com um óleo o consagrei.
Estará sempre com ele a minha mão onipotente e o meu braço poderoso há de ser a sua força. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Deus está falando para Davi que se ele persistir nele, em Deus, sendo servo, o amando, o filho das trevas, quem é? O inimigo, Satanás. Aquele que persistir em Deus, buscando a servidão, entregando inteiramente a Ele por amor, esse não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Porque Judas foi prejudicado, e porque o filho das trevas, Satanás, entrou nele? Porque ele escolheu errado, porque ele preferiu as trevas do que a luz de Cristo. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei os seus inimigos e agressores, ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Jesus disse: se me odiaram, também vos odiará. Mas no Salmo nós vemos aqui, se o mundo nos odiar, Satanás que já nos odeia, Jesus nos traz uma verdade por meio do salmista: ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Ninguém poderá contra você, se você deixar a luz de Cristo te iluminar. Se você deixar o amor de Deus invadir inteiramente, e você fazer escolhas certas, amando o Senhor acima de todas as coisas, e amando o próximo. Minha verdade e meu amor estarão sempre com Ele, Deus fala. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Olha, sua verdade, Deus diz, se você persistir em mim, falando para Davi, minha verdade e o meu amor estarão sempre contigo. Sua força e o seu poder por meu nome crescerão. Olha para isso. Se você permanecer em Deus, a força de Deus crescerá em ti. O seu poder crescerá em ti. A minha verdade crescerá em ti. O meu amor crescerá em ti. E aí Deus fala para Davi: tu então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Mais um ponto que eu trago desse evangelho. Jesus nos convida a assemelhar-se a Ele. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha a responsabilidade nossa. Ao passo que nós escolhemos o Senhor, que nós andamos na luz, nós somos chamados a imitar o Cristo. Cada dia mais, as pessoas precisam ver Cristo em mim. Cada vez mais que você buscar o Cristo, as pessoas precisam ver o Cristo em você. Na sua imagem, no seu olhar, no seu falar, no seu agir, nos seus atos. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Nós somos imitadores dele e precisamos nos parecer cada vez mais com ele. Depois de entender o que Jesus nos convida, na questão quando nos pede para servir, agora mais à frente, ele fala como trata aqueles que se aproximam dele. Jesus fala agora como ele trata quem se aproxima da luz, quem se aproxima dele, quem se faz servo, escravo, inteiramente entregue a ele. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por os seus amigos. Jesus nos chama de amigos quando nós nos voltamos para ele. Não é mais servo. Ele diz, já não vos chamo mais servos, mas os chamo amigos. E ele olha para nós e diz, meu amigo, minha amiga, se eu escolho ele, se eu me aproximo dele. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não vos chamo mais servos, mas meus amigos. Naquele momento que Jesus lava os pés dos apóstolos, ele diz, vós sois meus amigos.
sede meus amigos, se aproxima de mim. Eu quero ser cada vez mais amigo de vocês. Meu irmão e minha irmã, quanto mais nós buscarmos o Cristo, Ele nos amará cada vez mais, nos dará o seu poder, a sua glória, a sua força. O inimigo não poderá contra nós, o mundo não poderá contra nós. E quanto mais nós nos aproximamos dEle, sendo amigos dEle, Ele nos ensina a amar o próximo, a lavar os pés uns dos outros. Meu irmão e minha irmã, nessa tarde, dessa quinta-feira de adoração, o Senhor nos convida hoje a nos aproximarmos dEle, a nos aproximarmos da cruz de Cristo, que nos lava e nos purifica de todo pecado, que o seu sangue nos redime. Não é mais lavar os pés como Ele lavou os apóstolos, mas Ele nos lava e nos purifica pelo sacramento eucarístico. O seu sangue e água jorra sobre nós, e o seu amor por nós se torna perfeito, e nós precisamos nos aproximar dEle para amar. Mas nós sabemos que nós somos pecadores, frágeis, a todo momento estamos nos voltando contra Ele, e não sabemos amar como convém. Por isso, a todo momento, Ele nos dá o seu Espírito. Lá em Romanos diz: pois o amor de Deus foi derramado em nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós não sabemos amar o Senhor. Nós não sabemos amar perfeitamente o Cristo. Nós não sabemos retribuir, sermos gratos ao amor que Deus tem por nós. Imagina um Deus que se fez homem, morreu na cruz por nós, sofreu tanto, nós não sabemos retribuir a esse amor. Por isso Ele mesmo envia o próprio amor, que é o Espírito Santo, para nos ensinar a amá-lo, para nos ensinar a servi-lo, a entregar de todo o nosso coração, toda a nossa alma a Ele, para nos aproximarmos e sermos cada vez mais amigos dEle. E quanto mais nós fazemos isso, mais o Espírito Santo nos impulsiona a servir e lavar os pés uns dos outros, a amar o outro, porque no final nós seremos julgados por todas as escolhas erradas que nós fizemos, e a maior escolha que nós seremos julgados é a escolha pelo amor. Se nós buscamos a Cristo, que é o amor, se nós buscamos, mesmo imperfeitos, amar a Ele de todo o coração, com toda a nossa força, mesmo sendo frágeis, e se nós buscamos amar o outro, porque Cristo veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para salvar a todos, justos e injustos, pecadores e que se dizem santos. Veio para salvar a todos. Na cruz Ele perdoou a todos. Assim também Ele olha para nós, destinatários do seu amor, e diz: se eu vos amei, amem o próximo. Eu fiz isso convosco. Laveis os seus pés, lavem uns dos outros. Jesus salvou a todos e nos pede para amar a todos, inclusive aqueles que não nos amam, inclusive aqueles que nos perseguem e nos perseguirão, que nos caluniam e nos caluniarão algum dia. Fecha os teus olhos, e eu quero pedir a graça do alto, o amor, o Espírito Santo, que venha sobre nós e nos ensine a amar. Primeiramente, a amar a Deus acima de todas as coisas, a amar a Deus com todo o nosso entendimento, a amar a Deus com todos os nossos sentimentos, a batermos no peito, reconhecendo que somos pecadores, mas que nós somos teus, Senhor, escravos, servos, entregando inteiramente todo o nosso coração a Ti, Senhor, porque nós queremos Te amar. Sabemos que não Te amaremos e seremos gratos como Tu nos amou, mas nós queremos nos aproximar de Ti, que é luz, Senhor. Nós queremos nos aproximar de Ti, Senhor, do trono da graça, para aprender de Ti o amor, e assim possamos Te amar o máximo que podemos.
Ó Senhor Jesus, nós não sabemos te amar, mas envia o teu Santo Espírito para nos ensinar a amar. E Senhor, nós não sabemos amar o próximo, nós não sabemos amar perfeitamente, muitas vezes nós odiamos uns aos outros. Ó Senhor, nos ensina a amar o outro como tu nos amou. Talvez aqui nesse santuário, ou que nos acompanha, aonde a Canção Nova chega pelos meios de comunicação, talvez tenham pessoas que estão precisando voltar a amar. Talvez o esposo que não ama mais a sua esposa, talvez a esposa que não demonstra mais o amor para com o seu esposo, talvez o pai, a mãe que não demonstra mais o amor para com os filhos, ou os filhos para com os pais, irmão para com o irmão que não demonstra mais amor um para o outro. Mas estendendo aqui também, que nós não perdoamos aquele que nos ofendeu. Senhor Jesus, é difícil fazer isso, é difícil amar quando não nos amam, é difícil amar quando nos ferem, mas Senhor, nós entregamos a Ti a nossa vida, o nosso querer, e falamos: Senhor, ensina-nos, ensina-nos, Senhor. Ó Espírito Santo, ensina-nos a amar a Deus acima de todas as coisas, a amar os nossos familiares. Ensina os esposos, os cônjuges a amarem uns aos outros, a crescerem no amor dentro da família, aos filhos amarem os pais, aos pais amarem os filhos, aos irmãos pararem de se degladiarem por herança, por tantas coisas, e voltem a amar um ao outro, a lavar os pés uns dos outros, a olhar para a Tua cruz, Senhor Jesus, e termos como exemplo de que nós devemos amar sem medidas. O amor verdadeiro é aquele amor que se dá por inteiro, sem limites. Ensina-nos a amar, Senhor. Por isso vem Espírito Santo de Deus, e eu te convido a ficar de pé nesse santuário e aclamar o Espírito Santo, que é o próprio amor, para que Ele mesmo nos ensine a verdadeiramente amar, a lavar os pés uns dos outros, a sermos servos do Senhor e a sermos servos uns dos outros. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso. Erga os teus braços e viver. Canta novamente isso. Vem Espírito, vem Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. E vai com tuas palavras, pedindo ao Senhor diante da tua realidade, diante daquilo que você tem vivido, no teu matrimônio, na tua casa, na tua família, talvez com amigos que te traíram, talvez com pessoas que você confiava e te traíram, como Judas traiu Cristo. Entrega ao Senhor e diz: Senhor, ensina-me a amar estas pessoas. Eu não sei. Vem Espírito Santo diante da minha fraqueza. Vem Santo Espírito e ensina-me a amar. Ensina-me a ter atitudes na luz, a buscar a luz de Cristo, a se afastar do mundo, a se afastar das trevas. Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre nós com o teu poder, como Davi no Salmo disse:
por meio das palavras do próprio Deus, que a força, o poder de Deus viriam sobre ele. Nós clamamos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, o Teu poder, a Tua força e principalmente, Espírito Santo, nos ensina a fazer a vontade do Senhor. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso. E para terminar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.